Bom dia, com um enorme prazer, o privilégio de a gente iniciar hoje o nosso Seu Bet Talks, uma linha de episódios de podcast que nós vamos estar lançando, sempre pautado em tecnologia, em dados, em estratégia do varejo e ecossistema do varejo e indústria. E hoje, sendo o nosso primeiro episódio, nós vamos estar falando como a estratégia de preço e experiência do consumidor influenciam no momento da compra. E nós fomos agraciados em ter uma convidada especial, a Tatiana Tomás, que vai aqui se apresentar daqui a pouco, que nos privilegiou e teve a honra de a gente estar enriquecendo o nosso podcast, sendo o nosso primeiro episódio. Sou Fernando Menezes, executivo de Price e Inteligência de Mercado da Selbet. Temos aqui a Tatiana Tomás, a CEO da Shopper Centric. Ela vai falar um pouquinho da operação dela. Uma especialista em shopper marketing e neurociência, conhece o consumidor como ninguém. Então, nós vamos ter aqui, com certeza, uma riqueza de informações para dividir com vocês. Nós vamos ter o nosso podcast dividido em 3 blocos, né? A gente vai falar um pouquinho do shopper, da experiência na loja e todo o ecossistema que hoje ele é abordado. Vamos falar um pouquinho desse varejo do futuro. E aí a gente tem um encerramento com algumas dicas preciosas da Tatiana, como olhar o cliente de uma forma especial. Tatiana, muito obrigado pelo convite. É uma honra tê-la conosco aqui, né, nessa manhã. E eu queria que você se apresentasse para o nosso time, falando quem é a Tatiana, a jornada dela. Eu vou ser suspeito de contar um pouco, mas a voz é toda sua. Obrigado pela visita. Bom, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra e uma responsabilidade estar aqui na estreia de vocês, então muito bacana, me sinto muito feliz de estar aqui. Obrigado. E contando um pouco da minha trajetória, né, para quem está aí nos assistindo, eu tenho uma carreira aí que eu desenvolvi ao longo de 30 anos trabalhando por diversas indústrias no varejo, trabalhei também em institutos de pesquisa, então sempre nessa área de conhecimento do consumidor, do shopper, e mais me aprofundando na área de experiência do cliente também, e nos últimos anos me especializando também em neurociência. Tudo isso para a gente entender mais profundamente o comportamento humano e ver como é que a gente pode ajudar as marcas aí de produtos, de serviços a trabalharem melhor com seus clientes. E aí, há alguns anos, eu tenho saído do mundo corporativo, abri a minha empresa de consultoria, como o Fernando comentou, a Shopper Centric, e eu dou aulas também em cursos de pós-graduação, tanto na SPM quanto na FIA, com esses temas todos relacionados de shopper market, conhecimento consumidor do shopper, neurociência e afins. Muito legal. Então, a gente vai ter conteúdo aqui enriquecido. Falando um pouquinho, pegando o gancho do Dia do Consumidor, a gente tem hoje uma questão da experiência do shopper dentro da loja. E aí a gente escuta do varejo, e nós aqui, né, o nosso público é o varejo e indústria, o varejo vem mudando muito nos últimos anos. E a experiência da loja acaba virando uma coisa diferenciada, né? Então, hoje a gente tem um varejo omnicanal, tem a abordagem do online, dos aplicativos, da loja física. O que a gente pode estar falando de como o varejista deve tratar esse cliente dentro da loja? Como é que esse shopper hoje decide o que são os pontos que mais eles são abordados e como a gente sempre vai questionar um ponto importante, né? A gente vê nas pesquisas que preço sempre está lá como uma relevância. Mas, além do preço, tem outras coisas que influenciam. O que você pode trazer para nós aqui como uma orientação para esse foco no cliente no centro e a experiência dele na loja? Olha, eu acho que o comportamento do cliente vem mudando nos últimos anos e está bem intensificado com relação a ser um cliente que ele é imediatista. Então, ele é 24/7, ele é um cliente que ele é omnicanal, porque ele está ali no on e no off integrado o tempo todo na jornada de compra, ele quer essa integração dos canais na sua jornada, ele quer respostas rápidas, tem, assim, diversos estudos que falam o tempo de resposta que um cliente está disposto a esperar por uma empresa. E, às vezes, assim, são minutos e poucos minutos. E aí você vê na vida real o tempo de resposta das empresas, fala, a gente tem uma desconexão enorme do que a experiência que está sendo oferecida e a expectativa do cliente. Né? E é um cliente assim, que ele é muito prático, pragmático, ele quer pouco esforço, ele quer pouco atrito na sua jornada, então ele está buscando o tempo todo facilidade, está buscando o tempo todo jornadas integradas sem fricção. E aí você falou da omnicanalidade, que é um tema que a gente já fala há muitos anos, mas que ainda não é um tema que está 100% entendido e equalizado ali no varejo. Né? Assim, tem algumas empresas que se intitulam omnichannel e, na realidade, elas são multichannel. Elas têm um cardápio enorme para oferecer para os seus clientes, mas na hora que você vai analisar a jornada do cliente, tem uma inconsistência enorme entre os canais.
né? Então, eu vivo uma experiência super bacana no WhatsApp. Aí eu tive uma dúvida, eu vou na loja física. Aí tem uma pessoa mal-humorada que não sabe me responder, não sabe tirar minha dúvida. Aí eu ligo no saque, eu fico meia hora para alguém me atender. Falo, nossa, mas assim, o cliente ele não associa canais. O cliente Verdade. pensa na marca, ele pensa na empresa varejista ou no fabricante X. Exato. Então, para ele, é muito importante que essa consistência da experiência seja mantida. E isso a gente vê que as empresas ainda estão buscando isso, mas ainda num caminho que ainda não está muito solucionado e muito correspondendo à expectativa do cliente. Eu acho que isso já antecipando, fazendo um spoiler lá do nosso final do nosso podcast de recomendação, já seria a recomendação número 1. Olhe os seus canais e veja o que faz sentido para o seu negócio, o que faz sentido para o seu shopper. É verdade. Trazendo aqui um case. Adoro cases, e assim, como a gente dou aula para muitas turmas, a gente vai construindo muito case também em cima do que os alunos nos trazem. E uma vez eu estava dando uma aula numa turma do agronegócio. E aí, na hora que a gente estava discutindo essa questão de canais, omnicanalidade, multicanalidade, eles falaram, nossa, mas a gente tem 17 pontos de contato com o cliente. Juro, Fernanda, eu comecei a contar na hora, eu incluí pombo correio, a fada do dente, eu não cheguei nos 17. Meu Deus. Eu falei, gente, 17. Aí eu falei, bom, não vou nem falar em omnicanalidade porque eu achei demasiado. Eu falei, e vamos falar de multicanalidade. Esses 17, como é que é a experiência do cliente de vocês nesses 17 pontos de contato? Ela é consistente? Aí um aluno falou assim, claro que não, né, professora? Que pergunta sua? Eu falei, gente, se é claro que não, e para vocês é tão ok, 17, né? para que 17? Então, assim, aqui a gente tinha que pensar assim, menos é mais. Faça menos, mas faça bem feito, para o cliente falar, nossa, interagir com a empresa tal é top, eles são demais no atendimento, eles são demais no cumprimento dos prazos. Essa questão da omnicanalidade, vou pegar um tema que a gente gosta muito, que é essa decisão do preço por canal. Né? Então, por exemplo, hoje, diferente do que era antigamente, né, eu digo que o cliente tem um instituto de pesquisa na mão com o smartphone. Exato. Né? Ele está dentro da loja, ele vai dar uma googada para ver uma referência de preço, ele vai no Marketplace, no Mercado Livre, numa Amazon, e ele tem a referência do que é o preço justo. Aí ele tem uma experiência que ele vai consultar aquela própria loja no Google ou no Marketplace de loja oficial, e ele vê um preço. E aí vem uma questão seguinte, aquele preço no canal online é diferente do canal físico. E vem aquela pergunta, faço ou não faço o preço? Qual que é a política de comunicação com esse cliente? Tem alguns que não fazem, a operação de loja é cara, e tem uma online mais barata, enfim. Mas na tua ótica, nesse quesito, quando ele vai falar de precificação, o varejo tem que ter uma precificação diferenciada por canal, ou vai para uma precificação mais unificada, e quando tem um atrito, né, eu vou dar um exemplo, a gente teve um cliente que, fazendo uma pesquisa com o consumidor, o consumidor falou, olha, eu vim comprar nessa farmácia, mas o preço do online é mais barato. E a farmácia não fez o preço. Como que fica isso, né, na questão da omnicanalidade? Com a tua experiência, como é que esse atrito a gente pode diminuir quando o cliente está na loja, consultou um preço no online, no aplicativo, no iFood, na loja diferente? O que você tem de experiência nessa linha? Olha, eu já vi acontecer comigo e com a minha filha, enquanto shoppers, a gente indo numa loja e falando, olha, então, eu quero comprar tal produto que está em promoção, mostrar, mas essa promoção é só no online. Só no online. Aí a gente faz aquela cara murcha na hora. Aí a vendedora falou assim, não quer fechar aqui junto comigo, porque você já leva o produto agora. Então, a gente fechou pelo preço do online, mas já retirou na hora o produto na loja. Então, ela te direcionou numa jornada para o online, que é o canal que tinha mais barato, mas ela te atendeu na tua necessidade. Exato. Então, acho que esse jogo de cintura é importante ter. Acho que não tem que estar engessado de ter que praticar o mesmo preço ou ter que praticar preços diferentes. Cada loja, cada empresa tem a sua estratégia de price, o que faz sentido para o seu negócio ou não. Você também não vai quebrar a tua margem para agradar todos os clientes, não é? Se não fizer sentido. Mas eu acho que a transparência e esse jogo de cintura muda tudo. E aí a gente está falando de pessoas, a gente está falando de atendimento, a gente está falando ali de ter a iniciativa, postura. Então, é outra coisa, eu não perco o cliente. O cliente está aqui, eu não perco o cliente. Exato. Né? E você sabe que eu vou pegar o gancho aqui, que é o nosso primeiro bloco, que é um pouco falar desse novo consumidor e a decisão de compra. Então, hoje, quando a gente vai na loja, e esse varejo vem mudando, a gente tinha aquele panfleto
né, desenhado, pintado. Aí a gente foi até uma das nossas soluções de impressão de etiquetas e cartazes, enfim, vai para uma digitalização desse preço, então você não tem mais o cartazista, tem um padrão de sinalização. E a gente vê esse cliente com o mercado na mão, com informação de preço, de produto, vai para a loja e você começa a ver a loja trazendo digital signage, a parte de sinalização de telas, uma parte de o cliente acaba sendo o foco e ele vira audiência. O que você acha que esse varejo, dessa transformação para o varejo do futuro, qual o papel desse cliente como audiência para marcas e varejo? E por que eu estou te provocando nisso? A gente vê claramente a indústria usando, né, o digital signage, a parte de retail media, e não é só aquela tela em cima da gôndola, né, mas a comunicação direcionada para o perfil da loja, para aquele produto de lançamento. Então, a gente tem uma ótica indústria aqui, você teve uma carreira fantástica na indústria. Mas como é que você vê o varejo olhando esse shopper, nesse movimento dessa digitalização, desse novo varejo? O que você acha que... Nossa, aí vem uma segunda dica aí para você passar para a gente. Tem tantas coisas, aí você foi falando, a minha cabeça foi viajando, eu falei, a gente não tem 3 horas de podcast, então vamos lá, vamos resumir. Quando a gente está falando aí de trabalhar sinalização em loja, aí eu trazer aqui uma pitada de neurociência para a gente entender como é que nosso cérebro funciona. É porque eu digo o seguinte, vou pegar um gancho aqui, né? Eu estou andando com a minha esposa no shopping, tem aquela palavra liquidação, aquilo ativa um chip no cérebro. Total, né? na hora. Que aquilo tá barato. O grátis e a liquidação Exato. tem um poder assim absoluto na mente da gente. Então, assim, a gente é bombardeado de estímulo o tempo inteiro. Né? Nossos sentidos estão absorvendo estímulos o tempo inteiro. E o quanto que o nosso cérebro é capaz de absorver isso na nossa parte consciente é uma fração mínima. Então, o nosso cérebro ele vai fazendo essa faxina o tempo inteiro, de uma forma inconsciente. Isso aqui é importante, eu vou reter isso aqui para mim, bullshit, tchau. Desculpa a palavra. Tchau. Então, ele vai fazendo essa faxina o tempo todo. Aí, outro dado, para a gente engrossar aqui o caldo. Nosso cérebro ele é muito pequeno em termos de tamanho, mas ele consome 20% da energia do nosso corpo diariamente. Então, ele está sendo bombardeado de estímulo e ele está consumindo energia o tempo todo. O que ele quer? Pelo amor de Deus, economiza minha energia. Eu quero trabalhar no piloto automático o máximo que eu puder. Então, tudo que a gente puder facilitar a vida do cliente em tudo, na comunicação, na navegabilidade, na usabilidade dos apps, tudo, pensar nisso assim para a vida. Como é que eu vou facilitar? Facilita a comunicação. E aí, onde é que o retail media entra? Eu, particularmente, uma opinião minha, científica, by Tatiana Tomás, eu acho que a gente corre o risco de ser mais um estímulo que vai incorporar na paisagem. Tá. Então, se aquilo não fizer muito sentido, se aquela mensagem não for muito pertinente, e aí eu digo porque assim, a gente gosta de loja, a gente bate perna, a gente faz campo, né? Tem coisas que eu falo, nossa, está fazendo todo sentido essa informação aqui. Tem coisas que eu falo, nossa, é a campanha de marketing que arremessaram na loja, e aí a empresa precisa saber que a linguagem que eu falo com o consumidor é diferente da linguagem que eu falo com o shopper. Claro. Muda a chavinha quando eu estou ali no momento, na minha missão de compra. Se eu pego ipsiliter da mesma mensagem e coloco na loja, não funciona. Não vai funcionar. Esse é um gancho bom, porque o que a gente vem percebendo, né? A gente também atua nessa parte de retail media e a gente vê essa curva de maturidade que você está falando. Então, sim, está nesse processo de aprendizagem, né? Exato, e o que a gente vê muito, né? Às vezes as campanhas elas eram aproveitadas nas telas. Então, a mesma campanha que estava rodando de repente no site, estava rodando no aplicativo, eles aproveitavam aquela campanha nas telas de retail media. Mas eu vou te falar o seguinte, nos últimos 18 meses, a gente vê uma ótica, principalmente da indústria, né, para essa ótica, mas o varejo viu um canal de otimização de receita, começaram a trazer empresas com uma ótica mais de consumidor, né, então como aquele produto pode ser vendido de uma forma correta, mas o mais importante é quem é aquela audiência que está dentro da loja. Então, quando você vê, por exemplo, algumas campanhas com QR Code, onde o cliente tem que interagir, naquele QR Code vem um desconto, porque ele mede, que é aquele, né, aquela efetivação. Funcionou, veio dali, daquela mídia, veio dali, né? porque o cara estava na frente do produto, foi abordado pela tela, aí a gente vê uma evolução, e acho que a gente vai falar do retail media 4.0, que é o que as formatações, a abordagem. E que a gente vê, né, aí fazer
um link no Varejo do Futuro. A gente voltou da NRF, a gente viu uma evolução dos robôs dentro das lojas, né? Então, a gente viu um robô na feira que, além de ele ter uma parte de retail media, ele fazia a contagem de frente, ele tinha uma interação com o cliente, ele acabava servindo também como um serviço adicional. Aí a gente traz aqui um link da tecnologia. Aí o que eu queria já pegar contigo? O retail media, com essa parte da digitalização e a robotização para o varejo, você acha que esse robô está muito longe da nossa realidade ou é uma coisa que está encostando aí, logo a gente vai ter esses robôs interagindo? Aí eu vou te falar o porquê. Fui numa padaria em Alphaville semana passada, veio um robô te entregar um café na padaria, né? Então, não é uma coisa que a gente está falando de grandes investimentos e grandes estruturas. Uma padaria em Alphaville já tem um robô que te traz o café. Como é que você vê esse movimento dessa digitalização para o nosso varejo nacional, vamos chamar assim? Eu acho que tudo, Fernando, tem que fazer sentido para o cliente. A tecnologia, ela é muito bacana desde que ela facilite a jornada do cliente. E aí tem diversos aí grandes mestres que falam que que a melhor tecnologia é aquela que é invisível. Ela simplesmente facilita a jornada do cliente. Exato. E aí eu tenho algumas questões relacionadas a robô, porque o robô tem que ajudar a jornada do cliente de alguma forma. E aí te trago de novo um case pessoal. Fui numa loja de tecnologia, de telefonia, e aí tinha um robô na porta. Eu olhei para o robô, ele olhou para mim e falei, vai me entregar a senha? Não. Nada. Vai perguntar o que eu estou fazendo ali? Nada. Ele simplesmente piscava os olhinhos e olhava para mim e falou, o que esse robô está fazendo aqui? Então, assim, o robô precisa agregar valor. Ele precisa fazer sentido dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente de varejo, ele tem que combinar com aquele cenário daquela loja, porque se é uma loja também, eu estou falando de um empório, de produtos diferenciados, de produtos caseiros, me aparece um robô, não bate, não é a imagem. Tem que ter contexto. Exato, né? Então tudo tem que fazer parte, tem que ajudar na jornada do shopper de alguma forma. Legal. Então, assim, ele está te entregando o café porque a fila estava grande, porque ele está te agilizando o atendimento, beleza, faz todo sentido. Agora, tem 50 pessoas para atender e mais um robô, o robô está fazendo o que ali, naquele contexto? Exato. Então, assim, pensar sempre a tecnologia em tudo que eu for implementar. Em que ela vai ajudar na jornada do cliente, o que eu vou facilitar a vida dele, pensar de novo, economia de tempo e de energia. Esse é a grande dica minha do dia de hoje. Já teve mais um. Vou entrar no bloco 2 nosso, falando um pouquinho e aí vou puxar o teu conhecimento de shopping e neurociência. Uma coisa que eu, ex-varejista, sempre ouvia falar e queria ver se tem um racional. A gente vai falar de percepção de preço, sinalização de loja. O 99, 5,99, 5,87, você acha que essa questão da precificação dos finais tem uma composição científica que é atrativo, que a gente, como varejista raiz, vai falar, não, 5,99 é menos que 6, né? Tem uma explicação para isso? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, quando a gente vai fazer pesquisa, você veio também da linha de pesquisa, quando a gente fala de preço para esse consumidor, ele sempre vai trazer alguma coisa, né? Achando que vai ter um benefício se eu falar que o preço não é bom. Como é que você acha que as empresas varejistas podem se utilizar de tecnologia, de ferramentas de precificação, entendendo da concorrência e o shopper que está na loja dela? Você acha que tudo é preço? Primeira pergunta. Os finais fazem sentido? Segunda pergunta. A estratégia de precificação com uma tecnologia, você acha que é o caminho que eles têm que ir? Ou ainda dá para precificar o varejo com um umbigo no balcão, com um papelzinho e sem uma tecnologia, sem uma estrutura de conhecimento por trás? Como é que você vê essa questão toda? Bom, vamos, né? Nem Jack, vamos por partes. Então, a questão do 5,99 e tal, sim, isso impacta o cérebro porque a gente está falando de preços pequenos. Então, depende do posicionamento do varejista também. Vai em loja de rico, vai num shopping de rico, aqui em loja de rico. Você não vê ali 9.999 uma jaqueta. Você vê ali 10, não tem nem zero, não tem vírgula. Então, depende do que você quer. Você quer chamar atenção para a tua proposta de preço? Enalteça isso. Você quer chamar atenção para o teu desconto? Enalteça o desconto.
tantos reais de desconto, tantos % de desconto, porque você quer chamar atenção para isso e o cérebro vai captar essa informação. Se preço não é o que você quer chamar atenção, ele tem que estar pequenininho, com a fonte magricelinha, nada de bold, nada. Então, depende do teu posicionamento e do que você quer chamar atenção ou não do cérebro do teu interlocutor. Então, para preços assim promocionais, faz super sentido R$ 5,99. Se você for num carro, não faz o menor sentido botar ali centavos. Depende do que você está falando. Do segmento. Do range de preço. Enfim. Eu acho que o cliente, assim, ele está muito ligado, sempre esteve, sempre estará nessa questão de preço. Eu acho que o varejo hoje tem diversas tecnologias que podem ajudar com relação a isso. Mas, de novo, desde que faça sentido. O varejo precisa conhecer o seu shopper, precisa ter um CRM ali bem trabalhado para eu saber quem é o Fernando, o que faz sentido eu ofertar para ele. Mais, exatamente. Que ele compra em conjunto. Exato. E aí você pode, dentro de uma estratégia de trazer promoções ali que gerem valor para o cliente, não só você trazer promoções, mas você pode fazer ações inteligentes também para aumentar o teu ticket, né? Ações de cross-sell, de upsell, que você aumenta ali o teu ticket, aumenta a tua margem, não só trabalhando promoção, mas, de novo, tem que ter inteligência por trás. E quando você tem inteligência, você consegue compor essa questão de preço e valor de uma forma muito bacana. Você sabe o que é engraçado? Você estava falando, eu lembrei. Eu tive há uns meses atrás no Rio de Janeiro, e todo lugar que eu vou, eu pego um táxi e pergunto o seguinte: qual o lugar mais barato para eu comprar? O supermercado mais barato para comprar alimentação? E de 10 vezes que eu vou para o Rio de Janeiro, 9 me falaram de uma rede lá que tem uma percepção de preço. Eu sei até qual é. Né? E aí, quando você fala assim, não, mas por que você acha que essa rede é barata? Não, porque, olha, ela fez um anúncio na televisão, o óleo era absurdamente mais barato, faz fila. Quando você vai na loja, está toda panfleteada em amarelo, com promoção e tal. E, coincidentemente, a gente atende um cliente naquela praça e o cliente pediu para a gente fazer uma cesta comparativa de preço. E o conjunto do carrinho, essa rede que é reconhecida como a mais barata, não tem o carrinho mais barato. Aí eu vou falar dessa questão do cérebro, né? As campanhas, as promoções, ainda cria a percepção de preço baixo. Total. E aí uma pergunta que eu nunca tive a oportunidade de ter uma especialista na frente. Quantos itens, é a curiosidade do Fernando, tá? Quantos itens o consumidor consegue gravar de preço? Como preço justo. Então, por exemplo, se perguntar para minha esposa o preço do arroz, do feijão, do leite, ela sabe a referência. Quantos a gente consegue gravar? Existe um número científico? Não tem esse número mágico para te passar. Dependendo do que eu gosto de comprar, eu gravo? Dependendo da tua necessidade, da tua compra recorrente. Normalmente os commodities estão mais frescos, né? Então, assim, você sabe exatamente quanto que é o arroz, e algumas marcas ícones também. Então, leite condensado, a marca líder. Nescau. Assim, trabalhei no varejo também, então a gente tinha esses produtos âncora que o consumidor sabe, o refrigerante cola, o leite condensado, o sabão em pó. Então, tinham marcas assim icônicas que o consumidor sabe usar, mesmo que não esteja no carrinho de compras frequente dele, ele sabe quanto custa, porque é uma referência de loja cara ou loja barata também. Exato. Então, ele também ancora a percepção dele em alguns outros itens. E essa questão de percepção de loja cara e barata é sensacional. Eu fiz um estudo gigante quando eu trabalhei no varejo e tem coisas muito sutis relacionadas a isso. Você sabia que a temperatura do ar-condicionado influencia a percepção? Então, pois é. Então, assim, tem coisas muito qualitativas, mas que a pessoa percebe. Fila é uma coisa, nossa, se tem fila porque o preço está bom. Eu vou lá. Exato. É engraçado isso, né? Muito louco porque isso. A gente vê, né, que, por exemplo, quando a gente fala da marca reconhecida, quando você fala da loja reconhecida como menor preço, acho que tem é o que você falou, né, não é um bloco, né, um conjunto de blocos que fazem essa percepção. Mas é engraçado que quando você vai, eu brinco o seguinte, na questão do mix de margem, né, como é que eu posso usar a tecnologia com uma política comercial para poder ter o meu mix de margem comparativo. E aí o que você vê, né? Tem lá os commodities, os principais itens, e quando a gente fala do mix de margem, a gente fala para todo mundo. Quanto custa uma caixa de grampo de cabelo? Ninguém sabe, né? Quanto custa um balde de 5 litros? Ninguém sabe. Agora, perguntar de um leite, de um commodity, um arroz ou feijão, todo mundo tem uma certa referência. E aí que a gente fala da oportunidade da precificação, né, de como. E não só na precificação, né, de todo o contexto, como eu sinalizo, o que eu coloco. Vou te trazer uma coisa curiosa. Quando eu estava no varejo, tinha um presidente que trabalhava com a gente e falava o seguinte:
quer ter uma loja barata, na entrada da loja você tem que trazer preços abaixo de R$10. E olha que engraçado, a gente fez na época um teste AB, né? A gente pegou uma loja e mudou toda a entrada da loja para produtos abaixo de R$10, com finais, né? 87, Sim, 99. claro. E a outra loja, que era o mesmo formato, o mesmo cluster, a gente deixou como ela estava trabalhada, ou seja, a indústria tal negociou aquele ponto de gôndola e o produto podia estar R$39, estava lá. Então, toda a entrada da loja a gente mudou todas as exposições para produtos abaixo de R$10. Coincidência ou não, o ticket de venda aumentou, o volume de venda aumentou, o número de clientes aumentou. Então, essa questão, né, da percepção, que aí, falando neurologicamente, né, o cliente achar que ela é barata, e a gente só mudou a entrada da loja. Então, e você sabe, Fernanda, assim, a gente está falando percepção de preço, mas eu estou lembrando percepção de qualidade também é muito relativo. Isso é uma coisa importante. Quando eu trabalhei no varejo, a gente tinha diversas bandeiras, como tem até hoje, com clusters de clientes diferentes. E o cliente mais exigente, a pesquisa que vinha com piores resultados, era da nossa bandeira premium. Olha só. E aí a diretoria falava, mas como? A gente oferece serviços de qualidade, a gente... Exatamente. O cliente, a régua dele está lá em cima, o sarrafo dele está lá em cima. Está alto demais. Então, ele espera realmente que você oferecer isso, tudo que a gente está enumerando, faz mais que obrigação. Pelo preço que ele paga para estar ali, então, assim, muda a tua relatividade também do que esperar em termos de qualidade. Isso é muito louco, né? E aí, voltando também para essa experiência, eu não sei se a bandeira que você estava falando do Rio de Janeiro é a mesma que eu estou pensando, mas na época, assim, era um grande case. Podemos falar, não tem problema. É o Guanabara? É o próprio. Na época, quando eu estava no varejo, era um grande case, entender o Guanabara. Então, assim, nossa, mas no dia... Já estamos com o nosso tempo aí, só para você me posicionar. Não, estamos tranquilos. Então, assim, no dia da mistura, que chama aqui em São Paulo, né? Lá no Rio não chama mistura, enfim. Fila dando volta no quarteirão, mas por quê, gente? É horrível o serviço, a pessoa fica no sol. Eu ia para o Rio e eu ficava lá vendo o que estava acontecendo, a dinâmica nas lojas. E as pessoas estavam felizes, estavam rindo. E aí eu fui entender o que fila também é uma coisa relativa. Aí o que acontece? Eles serviam um pãozinho de queijo quentinho na fila. Quando chegava lá na hora de ser atendida, ela já ficou 45 minutos no sol rachante da zona norte do Rio de Janeiro. Quando chegava na hora dela de ser atendida lá dentro, pensa que a loja estava fresquinha, geladinha, não, que a gente sabe que não era. O açougue falava, então, bom dia, dona Maria, vai querer o mesmo corte e tal? Isso aqui, olha, essa peça aqui hoje está num preço melhor, mesmo tipo de carne que a senhora agora... A gente chegou a fazer pesquisa, focus grupos com os açougueiros do Guanabara. Acredito. Para entender qual era o borogodó que eles tinham, entendeu? E você sabe que você está falando uma coisa interessante, né? Que a gente, quando vai implantar as nossas soluções, uma das peças, a gente tem uma ferramenta de precificação que eu sempre falo o seguinte, qual que é a estratégia comercial que você tem para praticar preço? Muitos têm, outros falam que tem, mas não está escrito. E quando a gente vai falar de preço, quando a gente fala, por exemplo, do Guanabara, por exemplo, e se eu fizer uma pesquisa do sortimento inteiro, ele não vai ganhar preço em tudo. Só que no que ele se propõe de valor agregado, ele é imbatível. Cria essa questão da fila. Eu vou te dar uma outra experiência que eu tive pessoalmente. Eu fui no interior de São Paulo e eu aluguei uma casa no Airbnb e fui comprar para passar uma semana no local. E essa questão que você falou do açougueiro do Guanabara, que o tratamento com o cliente, com o shopper, com o consumidor era diferenciado. Então eu estava em um supermercado pequenininho, ele devia ter no máximo 1.000 metros quadrados, todo completinho, tinha açougue, padaria, hortifruti, tudo arrumadinho, bem organizado. E ele estava com uma fila de 3 pessoas, o caixa sabia do cliente pelo nome, como é que estava a fulana, ciclana, beltrano, e uma coisa mais bizarra que fazia muito tempo que eu não via, ainda compra por caderneta. Nossa. Então ele falou, seu João, não sei o que e tal, quanto ficou? Ficou 100 e pouco, anota para mim. E o caixa tirou um caderninho, literalmente, colocasse o seu João, a data e o valor. E aí tinha um segundo que era da cidade, eu era o terceiro. E eu perguntei o seguinte, olha, eu estou mudando para cá, como é que eu faço para abrir uma caderneta? Ele falou, você só dá o seu nome, o seu endereço e o telefone. Eu falei, mas não precisa de uma comprovação, tal, estou acabando de mudar para a cidade. Não, a gente confia em você. Certo? Eu falei, tá de brincadeira. Ele falou, não. Você está mudando mesmo? Eu falei, não, ainda não.
mas ele abriria o caderno e faria um complemento. Então, eu acho que a gente tem nesse Brasil gigante que a gente tem, quando a gente fala, né, de atender o cliente, esse shopper, como é que eu quero atender, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente fala aqui. Sabe quem é o seu cliente? Exato, você Né? conhece. Você conhece o seu cliente? Aí eu vou te contar uma experiência que eu tive com um cliente há uns anos atrás. Ele, região do interior de São Paulo, dono, né? Então é uma empresa de dono. Ele tinha 12 operações de loja e a gente foi entregar uma solução de precificação e ele falou assim, não, mas eu não, o meu hortifruti, ele é diferenciado, eu não vou comparar a minha banana com a banana do fulano. Beleza. Mas vamos perguntar para o teu cliente como é que ele está, se ele está percebendo isso. E falei, vamos fazer o seguinte, às cegas. Ele tinha um escritório na frente da loja 1 dele e ele falou, vou te pagar um café na loja. No caminho, eu falei para ele, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos pegar, você escolhe um cliente, eu escolho um e a gente faz uma pergunta. Ele falou, beleza, qual que é a pergunta? Além daqui, você compra onde? A gente perguntou. E a segunda pergunta é, se ele falar que compra em outro lugar, o porquê? Eram só 2 perguntas. Mas que já traz um caminhão de já insights, traz uma né? riqueza gigante. Aí eu falei para ele o seguinte, se ela falar que compra em outro lugar e a justificativa não te agradar, a gente vai no concorrente que ela falou para olhar, combinado? Se ela falar que compra aqui só, eu pago o café. Se ela falar que não compra aqui, você paga. Combinado? Ele combinado. Aí ele sai, atravessamos a rua, ele entrando na loja, uma loja grande, quase 20 mil metros, vem vindo uma senhorinha. Falei, me lasquei. Senhora, deve comprar lá a vida inteira. Vai falar que só compra aqui, vou ter que pagar o café. Ele chegou e falou, olha, bom dia, sou fulano de tal, trabalho aqui, queria lhe fazer uma pergunta. Além daqui, a senhora compra onde? Ela respondeu, compro no Atacadão. Na lata. Na lata, nem titubeou. Falei, hoje é meu dia de sorte, não vou pagar o café. Aí ele perguntou para ela, por quê? Ela falou assim, porque aqui é mais caro e não tem água sanitária super cândida. Olha, uma marca que para ela era muito Ele relevante, falou, mas, né? poxa, tem outro sortimento, se a gente não tiver, a gente vai colocar tal. Ela falou assim, há 40 anos eu compro super cândida, você não tem super cândida aqui. Por isso eu compro no Atacadão. Ele, muito obrigado, tal, anotou, falou, nós vamos ter a super cândida. Aí eu vou linkar em 2 situações, tá? Fomos no Atacadão. Tinha lá a super cândida com maior espaço no mundo lá, e outras marcas que ele também tinha, mas o destaque era a super cândida. Então, quando você pega os informativos de mercado, o share da super cândida era maior naquela parte, faria total sentido. Voltamos para o escritório, perguntamos para o comprador, por que nós não temos super cândida? Porque a indústria não nos deu a condição, então a gente não comprou. Olha que loucura. Que link que eu estou fazendo aqui? Eu não posso, eu como comercial, comprar por mim. Né? Eu tenho que comprar, se o cliente quer a super cândida, eu tenho que ter a melhor negociação. Seja direto com a indústria ou com o distribuidor, mas eu tenho que atender aquela expectativa. Aí chegou a minha vez. Falei, bom, aí vinha vindo uma mais novinha, né? Eu perguntei, bom, essa aqui, eu acho que mora aqui perto. Aí eu perguntei, além daqui você compra onde? Aí eu compro no Pão de Açúcar. Mas por quê? Porque a qualidade do hortifruti lá é melhor. O que ele tinha falado para mim antes? Que o hortifruti dele era melhor. E aí eu perguntei, mas por que lá é melhor? Ele falou, não, a qualidade das folhagens lá é absurdamente melhor. Aqui não é. Ele ficou doido. Como não? Não é. Eu só compro folhagens lá. Alguma coisa eu compro de fruta aqui. Ah, muito obrigado. Ficou louco. Paguei o café, obviamente, e fomos no Pão de Açúcar. Aí nós fizemos uma coisa diferente. Olha que legal que a gente fez. A gente comprou um alface, uma cenoura, um tomate, e compramos, acho que, maçã, banana e abacate. Tá? Mais ou menos isso. Fomos na loja dele e compramos os mesmos produtos. E aí a gente foi no Atacadão, onde a gente comprou os mesmos produtos, só não tinha um abacate. Aí nós colocamos na mesa reunião grande, colocamos lá os produtos emparelhados, e aí a gente tirou o comprador de hortifruti, obviamente, chamamos toda a área comercial. E a gente deu um post-it para eles e falou o seguinte, entra na sala e coloca o post-it aonde é o produto da nossa rede. Então lá, imagina, tá aqui a banana, tá aqui a maçã, o alface, tal. E se eu soubesse que era da minha rede, eu tinha que ir lá e colocar o post-it embaixo. Eram 15 compradores. Quantos acertaram os produtos? Sei lá, vou chutar 3. Nenhum.
a percepção interna da área de compras era completamente diferente da percepção interna do consumidor do shopping. E para o dono foi muito traumático, porque ele também via dessa forma. Então, quando a gente falava aí a qualidade da banana, da maçã, do alface, visualmente, né? E o preço pareado. E aí o que a gente, né? E aí vem um pouco do expertise. O shopper hoje tem essa percepção, né? Então ele até se dispõe a pagar um pouquinho mais, mas tem o que você falou, pegando o gancho que você falou da qualidade. Exato. Ele reconhece a qualidade, então ele se dispõe a pagar um pouquinho mais. Então o preço acaba não sendo uma relevância, porque aí o foco é qualidade. Exato. Você vê essa percepção com teus cases, que muitas vezes tem uma miopia do cliente, ou ele não vê, e realmente o papel é desafiá-lo para isso? Como é que você vê isso? Não, isso acontece sim, o cliente tem essa percepção de valor, às vezes acima do preço, porque preço ser relevante, isso desde que o mundo é mundo, desde que eu comecei a fazer pesquisa, sempre, o que é mais importante, preço sempre é em primeiro lugar. Mas quando a gente vai entender a dinâmica da categoria, ele tem ali um rol de marcas que ele considera, normalmente. É difícil ter uma marca como esse case da água sanitária que você comentou, é difícil. Normalmente tem um rol de marcas que eu considero, porque eu sei que a qualidade é boa. Então, o preço está intrínseco ali na qualidade que eu quero para minha família, para minha casa. Ele tem uma referência. Ele tem uma referência, que é muito mais calcada em qualidade do que preço. E tem determinadas ocasiões, por exemplo, quando eu trabalhei no varejo, a gente trabalhava muito, tinha uma bandeira específica para classe média, média baixa, então a gente tinha que entender a dinâmica também dessas pessoas, porque é diferente de um cliente, né, top, classe A. E a gente falava, nossa, mas a bolacha X, eu falando bolacha, eu falo biscoito, gente, o biscoito X, ele vende tanto e ele não é o mais barato. E assim, para essa dona de casa, ela falava, é o momento assim, de eu mimar o meu filho. Então, eu abro mão de outras coisas para comprar esse biscoito para o meu filho. Então, essa percepção também de isso vale a pena, isso também é muito relativo. Então, assim, cada vez mais a gente cai na mesma coisa, que é o conhecimento do shopper. Você precisa saber quem é o seu cliente, como é que ele pensa, como é que ele compra, o que, que vai na cesta dele. Porque senão você toma decisões baseadas no que você acha, no ar-condicionado ali do seu escritório, e não, a percepção pode ser muito diferente. E aí, trazendo aqui, a gente está falando muito de varejo alimentar, tem um varejo fora do varejo alimentar, que apesar de os tempos não estarem tão assim, positivos, mas eu acho interessante o mindset como referência, que é a Polishop. Né, o que o João Apolinário, que é o fundador e o CEO da Polishop, ele sempre pregava e prega, ele fala uma frase que eu acho fantástica, ele fala, produto tem preço, benefício tem valor. Exato. Então, ele vende benefício o tempo inteiro. E aí, quando você está vendendo benefício, você está se descolando da categoria na qual você está inserida. É verdade. E aí a gente trabalha também uma das heurísticas lá de neurociência, que é a categorização, tudo a gente categoriza. Você falou banana, mas você fala banana, isso são bananas. Na hora que a tua banana, ela espreme sozinha, ela faz não sei o quê, ela não é mais banana. Exato. Então eu paro de comprar. Exato. Então, isso a gente pode pensar também. Claro que você está falando de um varejo alimentar com trocentas categorias, mas aonde você vai dar mais destaque? De repente é num atendimento diferenciado, é ali que vai estar o teu valor. Verdade. E aí, enfim, a gente não vai entrar na seara porque daria pano para a manga de um... Sim. Mas a gente falar de gerenciamento por categoria, que total. É esse tabuleiro aí de você, né, olhar para o todo e falar, aqui eu vou trabalhar de uma forma diferenciada meu Sim. mix, meu preço, aqui eu vou dar mais valor, vou agregar no serviço. O que eu vou ser diferenciado, exato, o que eu vou competir, exato. Eu quero ser reconhecido pelo quê? Exato. Né? E acho que uma coisa importante, quando a gente fala dessa questão da estratégia, né? A gente também fala para o cliente assim, o que você faz? O cliente sai de casa para comprar na sua loja, por quê? E por que parece, algumas respostas não vêm. Né? Então, assim, então tem um diferencial. Comprar no 1, 2, 3 é a mesma coisa que comprar na sua loja. Não, aqui eu quero ser líder no sortimento de ferramentas elétricas. Então, quando você vai falar, olha, muda para uma cidade onde eu compro ferramenta elétrica, a comunidade tem que te indicar. Sim. Senão você não é referência ao que você está falando. Exato. Vamos entrar no nosso último bloco aqui. E daria para ficar aqui mais horas e horas, e a gente falar um pouco do o varejo do futuro, né? E aí eu tenho umas provocações para te fazer. A gente acabou de voltar da NF com muita coisa onde a inteligência artificial hoje é a bola da vez. É a bola da vez, né? Então,
Eu acho que não para todo mundo, mas, obviamente, níveis de maturidade é inevitável que não use, né? Então, seja na produtividade, seja na efetividade, seja no reconhecimento do shopper, quem ele é. Eu acho que já está na porta ali, né? Que era o tema o Next Now. Então, quem não está atrasado. Então, a gente tem, sim, uma enxurrada de aplicações que estão sendo aplicadas no varejo com inteligência artificial. Mas eu quero pegar esse segundo momento. A gente teve, acho que se a gente pensar em falar alguma coisa de positivo da pandemia, foi essa digitalização que o varejo teve que ir. Teve que ir Antes você falava assim, não, você vai ter um aplicativo, cara, de jeito nenhum. Tem que ter um site. Não, está lá na pipeline de inovação. Nunca vou ter site, o negócio é serviço. Então, acho que a pandemia, se a gente puder falar de alguma coisa que foi positiva, é essa digitalização do varejo. Da pandemia para cá, e nós estamos falando de 6 anos, né, tão longe, o hábito de compra mudou. Então, por exemplo, minha mãe tem 79 anos, era totalmente aversa à compra digital. A pandemia fez com que ela comprasse. Então, comprava online, comprava aplicativo, e isso ficou. Então, ela, óbvio, gosta de ir lá na loja, mas fala assim, nossa, não estou cansada hoje, eu vou comprar no aplicativo, eu vou comprar online. Então, fez uma mudança do hábito de compra. A gente está falando agora de agentes de compra. Você acha que está muito longe, por exemplo? Você vai ter um agente que você vai falar, vou comprar um televisor de 55 polegadas Samsung. Cria um agente, ele vai procurar na internet, vê onde é mais barato, você vai passar seu cartão, vai entregar na tua loja. Você acha que o consumidor está preparado para isso? Ele vai se adaptar muito rápido e é uma coisa que o varejo tem que ficar atento. O que você acha? De novo, assim, não vamos generalizar consumidor, botar todo mundo na mesma cesta. A gente tem perfis de pessoas. E aí a gente está falando de letramento digital, que é muito diferente, não só ao longo dos diversos Brasis, mas dentro, assim, a gente pensa muito como os nossos iguais, né? A gente fala, nossa, a gente vai se adaptar muito rápido, na próxima TV eu já vou querer comprar num agente, mas isso é você, isso é ali o teu entorno. Sim, ele é muito embrionário. Exato. Então, assim, quando a gente olha os diferentes Brasis, diferentes letramentos digitais, ainda a gente está bem distante disso. Tem um tempo para isso chegar. Tem chão. Pensando na lojinha que eu fui no interior de São Paulo. Exato. Pensa lá em quem está anotando ali o quanto que está devendo ali no caderninho. Um agente digital, essa pessoa não vai nem estar viva para experienciar a gente isso. Tem essa realidade ainda mais distante. Exato. Então, assim, eu acho que a NRF é muito bacana, trazendo luz para um futuro. Mas eu acho que não pode sair todo mundo também se atropelando, fazendo, achando que daqui a, sei lá, no curto, médio prazo tem que estar tudo já absolutamente ali implementado, porque não é para todo mundo. Sim. Tem os que adotam as tecnologias, mas tem o cara que ainda vai usar caderneta, gosta do atendimento da loja. Tanto que a gente vê que passos que foram dados lá fora estão tipo Amazon Go. Todo mundo, nossa, vai ser tudo agora automatizado. Exato. Agora, então, não é bem assim, né? Então, vamos olhar, vamos analisar, vamos estudar, vamos ver aonde implementar, mas sem essa, sabe, estouro da boiada, todo mundo saindo fazendo. Mas, sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inteligência artificial, sim, veio para ficar. Tem que se pensar em como é que você vai traduzir isso em termos de precificação, em termos de acompanhar a dinâmica do consumidor. Acho que uma coisa que foi falado muito, né, na NRF, que eu acho muito positiva, é a questão de você prever demanda. Sim. E você se antecipar para evitar ruptura, que é uma coisa devastadora, né, do varejo. Então, acho que tem coisas muito positivas que podem e devem, e já estão sendo feitas. Tem varejista brasileiro que já está trabalhando sobre previsão de demanda para evitar ruptura. Então, acho que tem coisas muito bacanas, sim, para já implementar ontem, mas essa coisa do agente, do IA... Né? Ainda tem uma maturidade. Tem, exatamente. Vamos com calma. Vamos ver, exatamente. Bom, estamos chegando no nosso encerramento aqui, e aí eu vou voltar as 5 dicas de ouro que você vai passar. Eu já dei algumas. Não, mas vamos tentar consolidar as 5 ou as 3 principais. Vamos com 3, tá? me alivia, Fernando. Eu acho que assim, a gente tem um consumidor muito mais informado, né, com o celular na mão, com toda a enxurrada de dados que ele recebe, mais exigente, né, que você falou, ele demora para ter uma resposta, ele desiste da compra, absorvendo um monte de informação, né, vem pela mídia, vem da retail mídia, vem do rádio. Quais são as 3 dicas de ouro para cuidar do cliente, essa questão do consumidor dentro da minha loja, para eu guardá-lo, preservá-lo, para eu poder retê-lo
fidelizá-lo? Quais são os 3 pontos chaves que você... Então, assim, primeiro é o básico do básico, o arroz com feijão, conheça o seu cliente. Então, como é que você vai colocar o shopper no centro das decisões se você não sabe quem é o seu shopper? Né? Então, assim, a gente fala, calça os sapatos do cliente, você não sabe nem quanto ele calça, como é que você vai calçar os sapatos dele? Então, esse é o básico, conheça o seu cliente, entenda o seu cliente. Segundo, que eu comentei, economize o tempo e energia dele em tudo que você fizer. Então, seja uma campanha, seja uma promoção, seja num tabloide, seja numa comunicação, tudo, economize tirar o tempo, né? Tirar a fricção, economizar o tempo e energia dele. E a terceira dica é pensar em como é que você vai fidelizar esse cliente com toda a sua tecnologia, com todas as ações que você pode fazer de fidelização, mas sem esquecer o lado humano. Eu acho que isso também saiu muito forte da NRF. Humanização. Então, às vezes, assim, você tem todo um high-tech maravilhoso e chega uma pessoa e tem uma postura diferenciada, te ganha ali. Verdade. Você até esquece todo o high-tech que tinha ou que não tinha, porque aquela pessoa fez a diferença no seu dia. A forma com que ela te olhou, que ela te tratou, te chamou pelo nome, sabe quem você é. Então, assim, não esquecer o lado humano. Então, a gente está indo, né, fazendo um link com o que você perguntou agora há pouco a gente, de IA, tem todo um high-tech que a gente vai evoluir para uma coisa, assim, futurista. Mas a gente não pode nunca esquecer o toque humano que ainda faz e vai fazer sempre a diferença na vida do cliente. Sem dúvida. Olha, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter enriquecido aí esse tema, obrigado por trazer toda essa experiência, né, para a gente poder divulgar com o nosso pessoal aqui do nosso ecossistema do podcast, e está sempre convidada. A gente está muito honrado de ter você no privilégio de ser o primeiro episódio trazendo toda essa riqueza de informação e um ponto mais importante, né, o cliente no centro das atenções. Então, não poderia ser mais honroso para nós tê-la conosco, principalmente quando a gente fala aqui, né, do nosso conceito de série, que vai ser tecnologia, dados, estratégia, consumidor. No meio do cliente, né? Do mesmo cliente. Então, obrigado pela tua presença, obrigado por nos enriquecer e obrigado por fazer parte dessa história que a gente está começando hoje. Eu que agradeço, foi ótimo, uma delícia o bate-papo e foi uma honra e um prazer aí estar na estreia de vocês. Muito obrigada. Obrigado pela visita, tá bom? Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast da Seu Best Talks, com o privilégio de ter a Tatiana Tomás aqui, enriquecendo o nosso dia com tanta informação, tanto conhecimento, falando de shopper, precificação, conhecimento do consumidor no centro das atenções. É um privilégio ter o momento de ser o primeiro episódio com esse tema tão enriquecedor, eu como ex-varejista, e poder dividir com vocês essa série de podcasts que nós estamos iniciando hoje, falando de tecnologia, de dados de cliente, de experiência de compra, de soluções tecnológicas. Prazer enorme, obrigado pela audiência de vocês e nos vemos nos próximos episódios.